com os conflitos internos de Portugal, com o problema da herança da filha de Dom Pedro I e a usurpação de seu tio, resultou com que ele fosse forçado a voltar a Portugal. Isso causou um problema com a elite brasileira, que determinou que precisava da presença de um imperador forte no Brasil para acabar com os problemas e conflitos da época. O problema é que a única pessoa, sem ser Dom Pedro I, que podia assumir o trono, Pedrinho, o filho dele, não era maior de idade, que de acordo com a Constituição determinava que ele não poderia assumir o trono. Isso resultou na criação de um ministério chamado de Ministério da Maioridade. Esse ministério determinou e fez várias malandragens com as leis, diminuindo na Constituição o tamanho da maioridade penal de 21 anos para 18. Só que depois, infelizmente, com a condição precária do Brasil, ocorreu que Pedrinho assumisse o trono simplesmente aos 14 anos, mudando o nome dele de Pedro para Dom Pedro II. E com isso ocorreu o tal chamado golpe da maioridade por vários historiadores que consideravam isso um golpe. Essa situação marcou o início do segundo reinado do Brasil. Se vamos falar do segundo reinado, a gente tem que falar da economia do Brasil, mas ela não mudou tanto assim no primeiro reinado. Manteve uma política de monocultura e mão de obra escrava. Porém, teve uma certa crise financeira em relação ao açúcar, já que a concorrência holandesa com açúcares mais refinados e mais baratos acabou fomentando uma crise. A solução disso foi o café. Mas agora, faltando mais para os escravos, a gente tem que falar também de pressões externas, principalmente da Inglaterra. Porque eles queriam o fim da escravidão, basicamente, porque a escravidão não era interessante para eles, já que eles queriam fomentar o mercado consumidor. Os escravos, em contrapartida, como não recebiam salário e trabalhavam até a morte, não eram interessantes. Com isso, a Inglaterra chegou assim para o Brasil e basicamente falou assim: chega de escravo. Mas o Brasil, internamente, os donos de terras não eram favoráveis, eles não queriam acabar com a escravatura. Porém, o Brasil, em contrapartida, para atacar a Inglaterra, deu fim às leis às taxas baixas que os ingleses tinham. Ou seja, aquelas taxas lá do primeiro reinado, onde eram baixíssimas para os ingleses, foram quebradas. Elas foram aumentadas como um ataque aos ingleses. Os ingleses, em contrapartida, falaram assim: bom, vocês querem escravo? Não vai ter escravo aqui não. Eles falaram assim: qualquer navio que sair da África para traficar escravos vai ser abatido. Ou seja, qualquer navio da América vindo para traficar escravos seria abatido pela frota inglesa. Com isso, o Brasil pensou assim: como é que eu vou solucionar isso? Aqui dentro, a gente é dependente de escravo ainda, tanto politicamente quanto economicamente. Lá fora, a gente está sofrendo pressão inglesa intensa para acabar com os escravos. A solução disso foi: vamos produzir escravos aqui mesmo. Aí, ou seja, o Brasil praticamente virou para a Inglaterra e falou assim: não, a gente não está produzindo escravo, a gente está produzindo escravo aqui dentro. Aí com isso a Inglaterra falou assim: não, vocês estão de sacanagem, basicamente, né? Aí, basicamente, foi o Brasil decidiu criar políticas para agradar os ingleses, apenas para os olhos. Tipo a lei sexagenária, que a partir de 60 anos, qualquer escravo acima, quando bateu 60 anos, seria liberado. Mas com isso, que escravo vive 60 anos? Naquela época era difícil você viver até os 40, principalmente escravo, que a média era morrer com os 28, 30 anos. Essa lei era para agradar o além do ventre livre, que era aquela que quando o filho de escravo nascia, esse filho é livre. Mas como é que ele vai viver se a mãe é escrava? Como é que ele vai se alimentar? Ele vai viver dependente do seu engenho, ou seja, ele continuava sendo escravo. Por isso que eram leis apenas para agradar os olhos de pessoas de fora. Ou seja, para condensar bem essa videoaula inteira, o Brasil continuou com monocultura, economia principal em café e açúcar, que era 60%, política ainda escravista, mesmo com pressão externa, e é basicamente isso. Obrigado pela videoaula, até a próxima. A Guerra do Paraguai teve início no século XIX, exatamente no ano de 1864, quando Afonso Lopes capturou e derrubou um navio brasileiro. A Guerra do Paraguai foi um conflito bélico o maior da América Latina e teve principalmente Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina envolvida nisso. Esse conflito começou quando Afonso Lopes, um ditador
Paraguai, ele quis virar uma potência e para isso ele precisava de uma abertura para o mar. Exemplo disso, o Mar Atlântico. Então o Afonso Lopes ele teve que invadir a Argentina, porque tanto a Argentina quanto o Uruguai e o Brasil eles faziam um bloqueio que não permitiam que o Paraguai passasse e pagasse impostos. E como ele não queria fazer isso, ele acabou invadindo no ano de 1864 o Brasil, o Mato Grosso do Sul e a Argentina posteriormente. O fim do reinado de Dom Pedro II ocorreu devido à crise política brasileira. Essa crise aconteceu por causa da questão militar, da questão religiosa e da questão abolicionista. A questão militar foi que, logo após a Guerra do Paraguai, que o exército venceu, a sua relevância no cenário nacional aumentou. Porém, o Império não dava o devido valor que os militares acreditavam que deveriam receber. A rixa entre o Império e o Exército aumentou logo após a criação do clube militar. A questão abolicionista foi que a elite agrária, logo depois do abolicionismo dos escravos, ficou insatisfeita com o Império. A alternativa ao Império que eles encontraram foi a República. E a questão religiosa foi que todas as leis que o Vaticano mandava para ocorrerem, serem implantadas no Brasil, deveriam passar pelo imperador. O Papa, descontente com essa política do imperador de controlar mais a igreja no cenário nacional brasileiro, acabou ficando com um descontentamento maior e gerando uma rixa também entre o Império e a Igreja Católica. A Igreja Católica, devido a essa rixa, começou a apoiar o movimento republicano. Tudo isso somado gerou uma crise no sistema político regional, no sistema político nacional brasileiro, que posteriormente gerou a proclamação da República. Parlamentarismo às avessas foi o nome que ganhou o sistema político criado no Brasil pelo imperador Dom Pedro II em 1847. Esse nome significa que o parlamentarismo no Brasil, nesse período, era oposto ao modelo britânico. Na Inglaterra, onde nasceu o parlamentarismo, o primeiro-ministro ainda é indicado pelo partido político que possui maioria no parlamento. Esse primeiro-ministro é o chefe do governo e exerce, de fato, o poder executivo. Dessa forma, o primeiro-ministro, o chefe do executivo, fica subordinado ao parlamento, que é o poder legislativo. No Brasil, Dom Pedro II estabeleceu o regime em 1847, criando um cargo de presidente do Conselho dos Ministros, uma espécie de primeiro-ministro que era escolhido pelo imperador, subordinando assim o parlamento ao controle do mesmo. Quando ocorria algum impasse entre o poder executivo e o legislativo, Dom Pedro II tinha o poder de dissolver a Câmara completamente ou substituir o presidente do Conselho de Ministros. As principais características do parlamentarismo às avessas são: o primeiro-ministro é escolhido pelo imperador, pelo poder executivo, e não pelo partido de maioria no parlamento, o poder legislativo, como ocorre na Inglaterra. O parlamento era subordinado ao imperador, era centralizador, uma vez que o poder era centralizado na figura do imperador, era oligárquico, uma vez que o imperador quase sempre atendia aos interesses dos fazendeiros, e não era democrático, porque a maioria da população não poderia votar graças aos critérios censitários do processo eleitoral brasileiro na época. Somente os mais ricos votavam nesse período. E era escravista, pois o sistema se manteve durante o sistema parlamentarista. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, lanciremo.